Fala aí, torcedor vascaíno, fala aí, torcedor do Vasco, narração, mais um videozão pra vocês, trazendo informações do Vasco da Gama. Primeiramente, eu peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nada do gigantesco Vasco da Gama. Eu sou o Thiago Silva e vou trazer tudo do gigantesco Vasco da Gama pra vocês. Voltando aqui, né, com o novo canal Vasco Narração com o Thiago Silva. Então, ó, dá aquela moral aí, ó, deixando aquele like, deixando aquele hype aí pra fortalecer o canal Vasco Narração. Segue também nas redes sociais, Instagram, né? Instagram, Facebook, TikTok. A gente tá lá, tá sempre deixando notícias para vocês do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Vamos trazer um pouquinho aqui, né? Trazer o panorama do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras voltando aí ser líder, abrindo vantagem para o Flamengo, né? O Vasco permanecendo na sua posição. São Paulo empatou, o Corinthians perdeu. Então, o Botafogo ganhou e se distanciou, o Fluminense também se distanciou também. A situação do Vasco é complicada. É pra gente desacreditar? Não, dá pra acreditar porque a sequência tanto do Botafogo e a tanto do Fluminense também é uma sequência bastante difícil. A do Vasco não é fácil, mas eu acho menos complicada. O Vasco pega três jogos, né, dentro de casa e 3 fora. Eu acho que tem muito, né, tem muito campeonato ainda. Eu acho que dá pro Vasco, sim, conquistar ainda uma vaga ali na pré-Libertadores. Meu amigo, se não vir pelo Campeonato Brasileiro, vai ter que vir pela Copa do Brasil, que aí tem a semifinal com o Fluminense, certo? Dois jogos difíceis, já falei sobre isso, de colocar o pezinho no chão. Outra situação do campeonato é a zona de rebaixamento. Sport, né? Juventude, Fortaleza, Santos ali agora dentro da zona de rebaixamento. Perdeu ontem, 2-0 pro Palmeiras. E o Sormani está chorando. Sormani, a sua soberba está levando a isso. Vocês acharam que ia ser campeão do Campeonato Brasileiro, achando que o time que veio da Série B ia dar conta na Série A. Totalmente diferente. Achando que Neymar ia mudar sozinho o time de vocês. Deu mole. Por isso que eu tô falando aqui do Sormani, que é um cara soberbo de merecer o Vasco o campeonato de 2025 todo. Não só ele, os torcedores do Santos, né, nos confrontos com o Vasco, aqui em São Januário e também em São Paulo, tomaram 2 cacetadas e ficaram quietos, né? O presidente do próprio Santos é pior ainda. Lamentável, esse cara é lamentável, para mim é uma falta de respeito que ele teve com o Vasco nos 2 jogos, tomou de 2-1 aqui de virada e tomou 6-0 no Morumbi. É isso que aconteceu com o Santos, e o Santos vem decaindo muito, muito mesmo, cara, e é lamentável, pela instituição, vamos dizer assim, Santos, né? Isso pra mim é lamentável, mas brigando para não cair. Era a mesma coisa que a gente falava com o Vasco, a gente fala pro Santos. Instituição, né? A gente respeita aqui a história que o Santos tem no futebol, Pelé, Neymar, Robinho, entre outros aí, a gente pode dizer aí, jogadores que já passou pelo Santos, a história do Santos também é muito bonita também. E a gente também aqui tem novidades, cara. A gente lembra que o Brasil, né? Seleção brasileira, fez sua convocação, o Paulo Henrique escolhido como lateral pelo Ancelotti, e mais 2 novidades, né, apareceu hoje, nessa sexta-feira. Teve a convocação da seleção colombiana, cara. E eu falo pra vocês que Carlos Cuesta e Andrés Gomes foram convocados, cara. É muito legal isso. O Andrés Gomes voltando à seleção, é um jogador selecionável desde a base, né? Desde a base a gente pode dizer isso. E o Carlos Cuesta também voltando à seleção, já jogou também uma Copa América. É um jogador que, tipo assim, é muito bom, né? Por isso que ele voltou, né, atrás dos seus pensamentos de dar uma recuada, sair um pouquinho daquele holofote da Europa e vir para o Vasco da Gama, que tem uma visibilidade muito grande, né? Então esses 2 jogadores, né, vão fazer um amistoso aí com a Nova Zelândia e com a Austrália no dia 15 e dia 18, mas eu tenho só uma preocupação. O Vasco pode ficar sem eles no jogo contra o Internacional, né? Que seria no dia 19. Acho que vai ser uma sexta-feira esse jogo, porque mudou muita coisa, caso da data FIFA. Tem a final aí também da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, então essa situação vai mudar muito. Mas vamos ver, a gente pode ficar sem Paulo Henrique, sem Carlos Cuesta e também sem Andrés Gomes, e provavelmente deve ficar sem 4 jogadores, porque também tem o Puma Rodrigues também, que pode ser convocado para a seleção uruguaia, então seria 4 desfalques para o Vasco da Gama para o dia 19, mas vamos para cima, né? Não tem jeito, antigamente a gente nem cogitava nenhum jogador em seleções, né? Hoje a gente tem o Léo Jardim, que já foi para a seleção, a gente pede também muito também o Felipe Coutinho, o Ryan também, né? Eu acho que se fosse outra seleção, vamos dizer assim, se fosse uma seleção
colombiana, o Ryan seria convocado, né? Porque eu acho que eles preservam muito esse melhor momento do jogador e ver o Andrés Gomes como titular do Vasco da Gama, eles estão levando o Andrés Gomes por causa disso, porque é o estilo de jogo também da Colômbia também, velocidade, né? E uma zaga bem sustentável ali, né? Então eu acho que a gente às vezes peca nisso aí de pegar o melhor momento do jogador, espera mais ali o jogador pegar um ritmo e depois convocar, mas eu acho que tem que pegar no melhor momento, né? Que seria agora o Ryan. Para mim, eu acho que o Ryan teria que estar nessa convocação da seleção brasileira. Mas já falando isso, a gente já tem... Vamos focar aqui no Vasco agora. Cara, a gente tem o Vasco agora jogando contra o Juventude às 6h30 no sábado. Cara, um jogo muito importante pro Vasco. Muito importante mesmo. Com a volta dos seus titulares, eu acho que o Vasco pecou muito contra o São Paulo. Contra o Botafogo, fez uma partida vergonhosa, isso aí todo mundo sabe. Não tô aqui para esconder, não tô aqui para passar pano. Jogadores jogando muito abaixo do seu rendimento, faltando aquela garra que o Vasco estava. Até do jogo contra o São Paulo também, que jogou bem, só não fez o gol. Mas contra o Botafogo, fez uma partida lamentável. E sendo clássico, pior ainda, né? Fez uma partida, tipo assim, para esquecer. Né? Coloquei até na capa aí. Partida para esquecer, vergonhosa literalmente. Tanto da parte dos jogadores e tanto da parte também do seu treinador também, Fernando Diniz, porque você fazer uma escalação totalmente, uma peneira que ele fez ali, né, do Vasco, deixando muitas lacunas no meio de campo ali, o Vasco não conseguia se movimentar ordenadamente, era todo mundo num conjunto para frente, ninguém marcava, tinha um Tietchan ali que não sabia o que estava fazendo em campo, totalmente perdido, deixando a Deus Ará o Cauã Barros, no ataque ninguém finalizou, o pior foi isso, que o Vasco é um time que sempre finaliza, o time do Vasco não finalizou. Mas por que não finalizou? O Vasco não tinha criação no seu meio de campo. Cara, uma situação que eu vejo no Vasco, que eu acho que não pode se repetir nesse jogo contra o Juventude, é o próprio Felipe Coutinho pegar e ficar pegando a bola lá atrás, cara. Eu acho que a gente tem que colocar um jogador... O Hugo Moura acho que consegue fazer isso, né? Dar essa sustentação e sair jogando também. O Cauã Barros tem isso também. Né? A gente acha que o Cauã Barros é só esse pitbull. Não. O Cauã Barros consegue também fazer a seguinte situação. Movimentar, né, esse meio de campo do Vasco, tanto com marcação, tanto com saída. É um jogador com qualidade, entendeu? Não é um jogador, um Yuri Lara, não. Ele é melhor do que o Yuri Lara, ele tem uma saída de bola, entendeu? Mas só que a vocação dele é marcação. Ele morde muito, ele vai pra cima, né? Tem uma fala também do Felipe Basto, engatilhando a notícia aqui, com informação do próprio Cauã Barros, ele falou, cara, se você quer ser alguma coisa, você tem que entrar dentro do jogo e morder. Então... meu amigo, é o que ele faz. Ele entra como se fosse o último jogo da vida dele. Ponto. E o Tietchan não entra numa rotação totalmente diferente dele. Muito lenta. Muito lenta. Quando a gente estava nessas partidas aí vindo bem, nosso meio de campo, cara, era fundamental para proteger a nossa zaga. A nossa zaga. Porque eu lembro que antes disso, quando era antes João Vitor, Lucas Oliveira, a gente tomava gol porque a proteção, ainda falando aqui que eles eram bem abaixo de nível de Vasco da Gama, né? Não é à toa que eles saíram e entraram o Carlos Cuesta e Robert Renan, a gente não tinha uma sustentação no meio de campo. Não tinha uma sustentação de morder porque não tinha o Cauã Barros. Quando ficou Cauã Barros e Jair, já mudou o time, porque o Cauã Barros marcava muito bem, o próprio, vamos dizer assim, o Jair tinha uma saída de bola e marcava muito bem, então o Vasco conseguia ter uma sustentação. Para o vídeo não ficar muito longo aí, então o provável Vasco da Gama vai ser esse, voltando à escalação das rodadas que o Vasco vinha com 4 vitórias consecutivas. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Hugo Moura, Cauã Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco da Gama. Se não acontecer nada, não vai acontecer nada com ninguém, que o treino, né? O treino até do começo da semana, não teve folga para ninguém. E os caras, você vê no treinamento, sem sorrisinho, cara. Eles viram que eles tomaram uma chamada do Fernando Diniz. Não jogaram nada. Não jogaram nada contra o Botafogo. Então, a situação é o seguinte. O Vasco, né, não jogou nada, mas é um jogo importante. Ingresso esgotado, contra o Juventude. Tem que ganhar, gente. Não é show, não é goleada. É ganhar. Acabou esse negócio de dar show, Diniz, acabou. Agora é ganhar. Ganhar e ganhar. Temos que vencer os jogos. Agora, o que vai acontecer lá na frente, não sei. O que não pode, o Vasco ter uma caída dessa. Porque você tem uma caída, garante, né? Bota em risco sua vaga na Sul-Americana, isso não pode acontecer pro Vasco.
Para não passar aqui a desinformação e trazendo a informação que saiu hoje, a diretoria do Vasco já busca já reforços para 2026, né? Reforços para 2026. Então, a gente tem que chegar numa competição grande, porque para trazer jogadores de prateleira alta, tem que estar em competição grande. Jogador hoje escolhe competição também, não somente clube de camisa, não somente salário. Sim, competição. Vai disputar uma Libertadores, vai estar na Libertadores, Copa do Brasil, né? E disputando lá na frente no Brasileirão. Essa é a frente do Vasco. Meu amigo, tem que chegar na Libertadores. De qualquer maneira, mesmo que seja pré-Libertadores, o Vasco tem que tentar beliscar, certo? Eu peço a vocês aí que deixem aquele like. O mais importante também que eu peço a vocês é apertar o botãozinho de hype aí, dá essa moral aí no canal Vasco Narração, valeu? Tamo junto, aqui é Vasco da Gama e nada mais, ó. Fui!